O torpor é um inimigo do zazen. E a ideia de que é uma ausência de pensamentos também não é correta. Na verdade, existe um pensamento, só que ele não é uma elaboração intelectual. Você está percebendo tudo o que está acontecendo, você está ouvindo sons. Você só não está elaborando, pensando a respeito, fazendo raciocínios, classificações, discriminações a respeito do que houve. Uma coisa é ouvir um avião passando, a outra coisa é começar a considerar: que avião é esse? É um quadrimotor ou um bimotor? A que altura ele está passando, etc. Todas essas considerações, essas são pensamentos. Mas ouvir o som e saber que é um avião passando, não se trata realmente de um pensamento. Então, a frase mais usada a esse respeito é pensar além do pensar e não pensar. E o torpor em si. Você deve permanecer com os olhos abertos e atento. A instrução é o espírito como um leão prestes a saltar. Ou seja, profundamente atento e alerta. Não se trata de adormecer. Adormecer já não é mais zazen. Sensei, qual seria esse nível de alteração da consciência abordado neste preceito? Pois, no ponto de vista fisiológico, até o açúcar altera a percepção da realidade. A esse nível não nos preocupamos. Não nos preocupamos com o alerta provocado por um café ou pelo chá. Não nos preocupamos com esse tipo de diferença sutil, que até pode ser observada por você mesmo como parte da sua compreensão a respeito do seu cérebro, seu funcionamento. Não chega a ser entendido como um problema. O problema é criar alterações de percepção sobre a realidade, ver cores ou produzir sentimentos falsos através de um estímulo químico qualquer. Sensei, o preceito de não usar substâncias intoxicantes se aplica a remédios para dormir? Se uma pessoa tem insônia crônica, ela pode fazer uso desse tipo de medicamento? É bem um assunto clínico, não é? Em certas situações de extrema ansiedade, ou, por exemplo, quando você tem uma morte na família e vai ser muito difícil dormir, etc., e o médico lhe der um tranquilizante para dormir, ele deve ser usado, porque naquele momento é o que você precisa. Agora, na prática normal, uma pessoa que está vivendo normalmente, ela deve conseguir viver sem isto. Então, se alguém tem insônia e acorda no meio da noite, levante-se, coloque seus zafu no chão e sente-se para fazer zazen. Dentro de 30 minutos você vai estar caindo de sono novamente e pode voltar para a cama e dormir. Então, esse tempo não é para ser desperdiçado com angústia, deitado, mas sim, você despertou, sente-se. Essa é a melhor prática a esse respeito. Mas, em situações de doença, de ansiedade, síndrome do pânico, ou quaisquer coisas mais sérias, a orientação médica é necessária e a medicação não está descartada.
Sensei, a embriaguez pela ingestão do álcool em si é um impedimento para o desenvolvimento espiritual ou devido à quebra dos outros preceitos pela ingestão de álcool? O zazen é uma prática que pode nos auxiliar na percepção do uso desta substância em nosso contexto cotidiano? Sim, o zazen vai ajudar. Agora, a, o alcoolismo em si é um impedimento para a realização espiritual, com certeza absoluta. Ela é o descumprimento de um dos preceitos básicos. Nós abordamos até agora os 5 preceitos mais básicos. Depois vamos ampliar isso abordando 5 preceitos que vêm logo a seguir e que compõem, junto com esses 5 que já abordamos, os 10 preceitos maiores. Com certeza, a embriaguez é uma não prática, é uma infração do preceito. Agora, compreendamos que os preceitos são faróis, guias, não são mandamentos. Você não é um pecador porque deixou de cumprir um preceito, você não será castigado por nenhuma divindade por não cumprir um preceito. Você vai sofrer as consequências de não usar essa orientação que ajuda na sua prática. Então, os preceitos são faróis que nos conduzem a evitar o sofrimento. E talvez de todas as drogas em uso no mundo, por causa da sua popularidade, extensão, extrema quantidade de uso em todo o mundo, se nós formos olhar estatisticamente, nós vamos achar o álcool como o maior problema de drogadição em todo o planeta, com certeza. E nos tempos de Buda isso já acontecia e às vezes esse preceito no início era citado como não usar álcool nem induzir outras pessoas a fazê-lo, era especificamente focado no álcool. Mas hoje nós temos que ampliar o conceito para todas as outras formas de modificação, alteração da lucidez e da consciência. Sensei, sou praticante de karatê há alguns anos e quando pratico os katas, eu sinto que minha atenção chega a um estado similar à do zazen. Esse tipo de manifestação pode ser como uma prática espiritual? Pode, com certeza. Na realidade, nós praticamos zazen para sermos capazes de levar aquela mente do zazen para as outras atividades humanas. E na prática de artes, isso pode frequentemente ocorrer e pode sim ser uma prática espiritual. Sensei, o senhor falou nos processos xamânicos. Como antropóloga, entro em contato com essas realidades, seja através de leituras ou trabalhos de campo etnográficos. Fico muito impressionada com as narrativas desses povos indígenas e quilombolas. Falam muito em ausência de indivíduo e na unicidade de todas as coisas. Muitas vezes parece até que estou diante de ensinamentos budistas. Como explicar isso? Eu acredito nisso e acredito que existem outras portas de acesso à realidade espiritual. No entanto, elas têm, associadas a essas oportunidades que você está narrando, elas têm também riscos, perigos. E o método do Zen é um método que pretende evitar esses perigos também. Então, nós não vamos negar o fato de que, eventualmente, numa prática xamânica como essa,
portas de sabedoria sejam abertas. No entanto, existem riscos e perigos nesse tipo de prática. E o método do Zen é evitar esses riscos também. E mesmo assim, como eu acabei de falar, mesmo o método do Zen, apenas sentar pode apresentar riscos para pessoas com algum desequilíbrio mental. Sensei, os preceitos são apresentados como orientações. Segui-los nos aproxima do caminho, mas a prática regular também nos aproxima do segmento natural dos preceitos, não? Percebemos a diminuição da lucidez quando consumimos bebidas alcoólicas e já começamos a nos afastar espontaneamente. Sim, isso é verdade. Um afastamento espontâneo das coisas perturbadoras é natural para quem começa a fazer a prática. Então, tanto as companhias, os ambientes, os assuntos que são perturbadores para a mente, começa-se a perceber essa perturbação, como ela surge, de onde vem, porque você está olhando sua mente com mais nitidez. Frequentemente eu aponto a questão dos verbos distrair-se e divertir-se, né? Que são verbos que significam eu estou angustiado, não vejo sentido no que eu estou fazendo, então vou sair, vou beber, vou ir numa festa com outras pessoas e daí vou me distrair. Ou seja, eu saio da consciência que eu tenho e tento me obscurecer minha percepção. Eu vou conseguir isso durante algum tempo. Mas no dia seguinte terei uma ressaca e voltarei aos problemas de angústia existencial que estavam existindo antes. Então, na nossa prática, nós pretendemos ganhar uma tal lucidez que os problemas existenciais se dissolvem e toda a agonia e toda a dor desaparecem. Que é a própria promessa do Sutra do Coração. Quando o Bodhisattva vê claramente o vazio dos 5 agregados, vê que a forma é vazio, o vazio é forma, e tudo se dissolve na frente dele, e toda dor e sofrimento desaparecem. Então, ter essa extrema clareza produz uma lucidez onde esses impulsos de distrair-se, divertir-se, de escapar da realidade, eles desaparecem, porque a realidade não é mais angustiante. Sensei, a gula pode ser vista também como uma forma de alteração da percepção da realidade? A gula é uma energia de hábito, não é? Porque existe compensação, porque existe prazer em comer, porque ele produz substâncias que lhe dão sensação de prazer no cérebro também. Então, ele tem as mesmas características de um vício. Ou seja, eu tomo uma substância qualquer, que no caso aí é comida, aí me sinto melhor, daqui a pouco não me sinto bem de novo, aí vou lá e como de novo. E à medida que eu repito esse processo, eu tenho maus efeitos, como obesidade, por exemplo, ou diabetes, ou qualquer coisa assim. E daí eu mergulho numa obscuridade, porque eu não controlei, não exerci uma prática para obter lucidez sobre o que eu estou fazendo. Então, a prática espiritual no Zen
por exemplo, tem comer com tigelas, que são pequenas na realidade. E a palavra orioque quer dizer apenas o suficiente. E é uma maneira de evitar o erro de comer demasiado. E quando se instrui as pessoas a respeito do comer, disse: não coma até se sentir satisfeito, coma até um pouco antes de se sentir satisfeito. Reserve algo, né? Meu mestre diz assim: coma 2/3 do que você quer comer e não coma o último terço. Isso, na realidade, produz prolongamento da vida, saúde. Pai Shang, já no século IX, dava a recomendação de jejum para os monges também. E, tradicionalmente, no tempo de Buda, os monges não comeriam nada depois do meio-dia, até o dia seguinte. Isso só foi abandonado quando o budismo entrou na China, país frio, Japão, e até tem uma história curiosa, porque à noite os monges sentiam muita fome, então pegaram o hábito de aquecer pedras e colocar sobre o estômago, para não sentir a angústia da fome com aquela pedra quente. E até hoje, a refeição da noite, que foi instituída mais tarde, e que normalmente é uma refeição leve, e na qual não se recita nada, porque não é uma refeição formal, é uma refeição que não existe, é uma verdadeira transgressão. Essa refeição da noite chama-se pedra quente. Sensei, gostaria de perguntar ao senhor como podemos ajudar alguém que tem dificuldade em deixar o uso de entorpecentes. Nós não temos estrutura para isso. Não é uma coisa que o Daisen, como instituição, possa fazer. Então, quando alguém tem esse tipo de problema, nós devemos encaminhá-lo a instituições que estão preparadas para essa intervenção. Narcóticos anônimos ou alcoólicos anônimos, etc., são as opções mais evidentes. Nós temos que compreender que nós temos limites, nós não temos capacidade para tratar este problema dentro da Sangha. Fazemos uma reunião semanal, 2 reuniões semanais, estamos ensinando o Dharma, praticando o Zazen. Não temos estrutura para curar pessoas com drogadição. Devemos encaminhá-los aos especialistas neste assunto. Última pergunta. Sensei, a respeito do preceito anterior sobre a verdade e a mentira, me lembrei agora do grande mestre Matsu, que falava verdades muito duras. O senhor pode comentar um pouco sobre esse espanto da verdade? Matsu fazia isso para quebrar discípulos, né? Mas ele estava tratando com muito poucos discípulos. Ele era um mestre não da escola Soto, da escola Rinzai, que pretende uma revolução no aluno muito rápido. E isso pode implicar a uma enorme pressão. Para você ter uma ideia, num retiro Rinzai, o aluno pode ser chamado a fazer Dokusan com o mestre 5 vezes no mesmo dia. E ele será muito pressionado, com gritos, com pressão, será chamado de idiota, etc. Essa não é a prática da Soto Zen. A Soto Zen pretende amadurecer junto com o aluno lenta e seguramente, sem esse tipo de pressão. Vamos dizer, o Rinzai é um método, né? Descendente de Lin Chi, que foi aluno de Huineng. Nós
Temos um outro método, que é o método de Caodong, que descende de Caodong, e assim se formou a estrutura metodológica da escola Soto. Hoje, a Soto representa 90% do Zen no mundo. Ela foi bem sucedida nesse aspecto. Mas a escola Rinzai é muito interessante nos seus textos. Mas um mestre como Matsu não seria bem visto dentro do Daisen. Né? Não posso imaginar o sistema de Matsu dando socos nos alunos, coisas assim. Isso poderia ser viável naquela época antiga na China, mas não no mundo atual. Algumas histórias, ou dentro da Soto atual, prefiro o método do Daisen. Amorosidade, compreensão, harmonia, camaradagem. Às vezes, né, alguns alunos mais adiantados recebem repreensões mais severas e pressão mais severas por parte do sensei. Mas isso quer dizer que me importo com eles e acho que estão preparados para receber mais pressão. Mas os nossos alunos que estão entrando têm que ser acolhidos com amorosidade e tolerância. Tem uma história para terminar de Matsu que acho até um pouco engraçada. Né? Havia um monge que estava insatisfeito com seu professor e o seu professor disse: vá visitar mestre Matsu. E o aluno foi lá visitar aquele famoso professor Matsu, que era um homem gigantesco, de quase 2 metros de altura. E foi até Matsu e fez-lhe uma pergunta. Em vez de responder a pergunta, Matsu lhe deu socos e jogou para fora da varanda. E o aluno voltou aterrorizado para o seu professor e disse: eu fui lá e aí, Matsu respondeu suas perguntas? Não, ele me deu 30 socos. E o mestre disse: como ele gostou de você, como ele foi carinhoso com você, quanta atenção, 30 socos. Realmente você tem futuro. Bom, isso não vai acontecer no Daisen, pode estar certo. Foi um grande prazer estar com todos vocês e todos que estão aqui são colaboradores do Daisen, são contribuintes do Daisen virtual ou das suas sangas e por essa razão sou muito agradecido e vocês merecem que eu responda todas as suas perguntas. Um bom dia a todos.